Quer ficar bonita depois dos 200? Agora na sua rádio, o programa Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. Uma programação feita para mulheres que já passaram dos 40 e que valorizam a sua beleza. Apresentação de Ellen Abraão. Aqui você tem dicas de beleza, maquiagem, cuidados com a pele, moda, produtos, saúde e muito mais. Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. O programa mais lindinho da sua rádio Consciência FM. Gente, agora eu tô com uma convidada muito especial, que é a Dani Pinheiro, da Escola da Mulher. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como é o sagrado feminino e o despertar da mulher, né? Boa tarde, Dani. Como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, Ellen. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Consciência FM. É um prazer estar aqui no programa Beleza Feminina com você, Ellen. Que bom, é um prazer enorme ter você aqui também, para a gente conversar sobre o sagrado feminino, né? Afinal de contas, nós somos mulheres e a gente precisa muito trazer para fora a verdadeira mulher que está dentro da gente, que muitas vezes está presa, né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como que é esse despertar, né, no sagrado feminino. Sim, então, voltando lá na minha fase de adolescente, eu acho que é um bom ponto de partida, que todas nós, mulheres, né, estivemos nessa fase. E aí, na minha fase de adolescência, eu ficava me investigando como seria eu, uma mulher, né, porque ela estava com meus 12, 13 anos, como é que seria eu, uma mulher, e eu olhava para as mulheres da minha família, e eu não exatamente queria ser muito aquilo, as funções da minha mãe ou as funções da minha outra tia. Eu queria ser algo mais além, que eu tinha como uma referência mulheres que eram o que eu tinha contato, né? Então, assim, as artistas. E aí eu fui crescendo, e aí, quando eu tinha meus 22, 23 anos, eu já trabalhava na área da educação física. E ainda assim me fazia essa investigação. Será que eu sou uma mulher? Eu tinha assim, isso sempre estava em mim, interessante. Sempre tinha esse ponto de interrogação. Será que eu sou uma mulher? Não é uma mulher? O que é ser uma mulher? Tinha essa investigação dentro de mim. E aí, da educação física, eu saltei para o yoga, o universo me apresentou para yoga. E dentro do yoga, eu comecei a fazer um contato mais próximo com o que a gente não conhece aqui muito no Ocidente, que é com o aspecto feminino de Deus. Então, é a deusa. E lá, no yoga, existem as deusas das tradições hinduístas. Então, algumas mais em evidências, que são Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, que são Lakshmi, que é a energia da prosperidade, Durga, a energia da mulher empoderada, que sabe traçar seus limites. E ali eu falei, gente, que legal, porque até então eu vim de berço católico, minha família de origem católica, e a minha única referência de exemplo que eu tinha, que eu seguia, era Maria. Gosto, honro Maria, mas eu sentia que olhava para Maria e ficava assim, mas tá só isso? Mas eu não sou essa mulher, né? Eu preciso de mais. Isso, que era Maria, mas não se apresentava como deusa, só como mãe. Aspecto mãe. Aí eu entrei numa pós de transdisciplinaridade, e essa pós de transdisciplinaridade já estava no yoga, já era professora de yoga, e aí eu comecei, pelas minhas buscas internas, o universo foi me guiando, e nessa pós de transdisciplinaridade convergiu junto com uma amiga minha da pós, que me levou a conhecer o que nós denominamos hoje como sagrado feminino. E quando eu ouvi isso, meu coração fez... E aí eu falei, gente, sentia que era uma luz. Uma luz. E é uma história, né, que são 13 anos no caminho do sagrado feminino. É um olhar diário. Então, para sintetizar, para a gente poder ir para outros aspectos que é importante a gente falar aqui, hoje em dia, muitas mulheres ouvem esse chamado porque é um chamado da alma, aquilo que alimenta a nossa alma, e quando a gente toca na palavra sagrado feminino, na verdade a gente está tocando numa expressão que foi cunhada, meio que oficialmente, que significa saberes ancestrais,
feminino profundo, espiritualidade feminina, ancoramento da sua deusa interior. Então, é uma expressão que, se a gente for olhar para o coração dessa expressão, o que essa expressão traz? Nós, mulheres, precisamos redescobrir o nosso valor, o valor do nosso feminino. Nossa, muito legal. Eu, para te falar a verdade, não conhecia muito sobre essa... É tipo uma filosofia de vida, né, Dani? Sobre essa filosofia de vida. E eu tô adorando saber, tô adorando te conhecer. E eu queria passar para as ouvintes, né, o que é esse despertar do sagrado feminino, como que a gente faz para poder colocar isso em prática, porque aí eu vou começar a estudar e vou colocar também para a minha, né, a minha deusa para fora. Vou começar a colocar em prática também. Então, hoje, depois da minha caminhada toda, e eu no papel de orientadora, de mentora das mulheres que se conectam comigo, eu trago a seguinte informação. O centro do sagrado feminino, tá? Imagine uma roda de bicicleta. Uma roda de bicicleta tem aquele miolo e aquele miolo tem vários raios. Então, o miolo da roda de bicicleta é como se fosse o nosso útero. Então, o centro do sagrado feminino é olhar para o nosso ventre. E os raios são uma quantidade infinita de saberes que vêm a dança, o canto, a intuição, os oráculos, o sonho, a maquiagem, os vestidos. Então, as deusas, o oráculo da deusa, a conexão. Então, quer dizer, os raios são toda essa gama. Então, o principal, essencial, a gente começar a olhar esse ventre e essa conexão profunda. Como hoje eu também atuo como consteladora sistêmica familiar, eu trago isso para a Escola da Mulher, que é olhar, entender e honrar as nossas ancestrais. Nós chegamos até aqui porque teve atrás de nós as nossas ancestrais, que são de muitas gerações, e quantas, infelizmente, porque a gente, depois do matriarcado, a gente viveu um patriarcado com muita opressão. E o que foi o patriarcado? O patriarcado, ele destraçalhou o valor da mulher. Por isso que eu falo que entrar no sagrado feminino é voltar a se reconectar com o seu valor. E qual é esse valor do nosso ventre? Entender, mulher, que cada fase nossa é preciosa. Que tem a fase preciosa da adolescente, que a gente chama aqui a da donzela, fazendo uma analogia com a lua, é a lua nova. Que tem a fase preciosa da mulher, moça para mulher, que entra naquela transição da nova para crescente, que é a mulher lá com os seus 23, 25, 26 anos. Depois tem a fase da mulher, quando ela se torna mãe, ou se não tem filhos, mas ela tem projetos e sonhos, então ela é a fase cheia e plena da mulher. E depois de uma caminhada, a partir lá dos seus 49, 50, 52, 53, ela começa a entrar em outra dimensão, que é da mulher sábia, que é na lua minguante. Mas o barato disso tudo é que o que eu estou falando racionalmente, nós vamos entendendo visceralmente, internamente. E isso são frequências que lá, quando a gente atinge esse ápice de passar por tudo isso, todas essas energias estão dentro de nós. Então, o meu trabalho hoje é de orientar as mulheres que sim, nós vamos chegar numa idade de 70, 75, 80 anos plena, tirando esse paradigma que envelhecer vai só trazer a gente para ficar num lugar de feiura e esquecimento. Entendi. Então, e aí você falou aí dessas fases, né, da lua, da mulher, né, que a gente precisa vivenciar cada uma delas. Mas vamos supor, uma pessoa que foi sempre reclusa, igual que você falou, né, sobre a questão dos ensinamentos mesmo de família e tudo, e hoje está com 60 anos, mas nunca conseguiu colocar essa mulher para fora. Ela nunca vivenciou essas fases todas, né? Porque acontece de muitas mulheres não conseguir vivenciar plenamente cada fase da vida. E aí, como funciona o seu trabalho sagrado feminino para ajudar essa mulher de 60 a trazer para fora e a conseguir viver tudo que ela não viveu? Vem o aprendizado e a Escola da Mulher, que tem vários saberes
para fazer emergir essa deusa. Então, dentro da Escola da Mulher, a mulher aprende a praticar yoga, uma yoga de voltar a atenção para o corpo, se voltar para o seu prazer, respirar, movimentar o corpo. Aí tem todo um trabalho de conhecer essa fase do sagrado feminino, colocar a mulherada para dançar, mexer o quadril, que é a dança do ventre terapêutica. Tem de levar essa mulher de forma muito carinhosa a constelar o processo dela lá de criança, como ela recebeu essa orientação da mãe. Então entra a dinâmica das constelações sistêmicas, para ir liberando isso. E aí é um florescer. E esse florescer, ele vai acontecendo. Eu já vi isso acontecendo. Ellen, eu tive já alunas, tá? E são minhas mulheres que acompanho, mulheres que se tornam, para mim, incríveis colaboradoras, de 65, 68, 70, 72. Antes de eu mergulhar no online, eu fazia encontros presenciais. Hoje em dia, a Escola da Mulher é 85% online e 15% presencial. Então, eu já vivenciei mulheres dessas idades mais avançadas sentindo dentro dela o fogo da menina. Umas tinham isso, perderam e voltaram. Outras começaram a sentir, foram atrás. Então, só precisa de uma energia dentro da mulher. A vontade de ir além. É engraçado que, mesmo eu, por exemplo, sempre tive essa questão da maquiagem, desde menina, sempre gostei e tudo. Eu tenho o meu feminino mais aflorado, sempre tive. Mas é engraçado quando você começa a fazer uma coisa que não está muito na sua vivência do dia a dia, igual a dança, por exemplo. No início da minha juventude, eu dançava, eu adorava dança, mas aí depois casei, veio filhos, aquela coisa tal, fiquei mais reclusa, virei mãe, e na postura sempre de mãe, até o dia que eu me separei, 23 anos depois de casada. E aí eu entrei pra dança, nossa, e foi, igual você falou, um florescer, né? Como que a gente se sente mais feminina, a gente se sente mais mulher, igual a gente estava conversando sobre maquiagem, né? Quando a gente passa um batom, muda, alguma coisa dentro da gente muda, traz para fora, né, uma feminilidade que no dia a dia a gente não usa. Sim. Então é muito, muito legal, muito bonito isso. A gente conseguir trazer para fora essa mulher que tá escondida dentro da gente, né? Porque no dia a dia a gente não traz isso para fora. E o grande segredo disso é que nós, mulheres, crescemos apenas convivendo com mulheres. Então, se lembra que eu falei que lá atrás, na minha adolescência, eu buscava entender o que era ser mulher, eu fazia algumas comparações, é porque, de forma muito carinhosa, eu vou trazer isso para aqui, porque foi assim comigo e assim com a maioria das mulheres da civilização do patriarcado. Muitas das vezes, as nossas mães, as nossas avós, não desenvolveram a mulher no seu 100%, estavam sempre numa postura de menininha, de submissão. Então, você só consegue desenvolver o seu 100% de uma mulher você estando em contato com uma outra mulher que também desenvolveu o seu 100%. Então, naturalmente, aquela mulher vai te levar para o seu estado de mulher. Então, naturalmente, eu já tinha essa intuição e o meu espelho eram as mulheres atrizes. Uma mulher que eu me espelhava muito, que eu achava, uau, a Rita Lee. A Rita Lee, a menina, era tipo assim, cara, eu quero ser essa mulher livre, que faz tudo que ela quer, entendeu? Então, outras artistas, que naquela época não tinha conhecimento. Quando eu entrei no Sagrado Feminino, a internet estava começando a emergir, e eram muitos blogs, e lá atrás só se falava um pouco da deusa tríplice, que é a deusa que tem um símbolo no meio, uma lua cheia, e nas pontas uma lua crescente, uma significa a lua crescente e a outra significa a lua minguante. E esse primeiro olhar foi por onde a gente começou a navegar no Sagrado Feminino, que foi entender que a mulher ela tem uma ciclicidade no seu ciclo. Para quem menstrua e para quem não menstrua, nós estamos conectadas com algo que é essencial entender, que hoje quem sair daqui desse conhecimento com isso já começa um salto, que nós temos uma conexão profunda com as fases da Lua. Então, um exercício prático é você acompanhar
de semana a semana em que lua nós estamos, tanto é que os navegadores, os pescadores respeitam a lua. Quando a lua está cheia, a maré sobe. Então, na lua minguante, naturalmente, a nossa energia é mais introspectiva. Entender que você realmente precisa ficar mais com você, que o seu ciclo é esse, de ficar quietinha, de ler um livro, de olhar para você, porque muitas das vezes a mulher só foi doutrinada a estar a serviço do homem, a serviço da família, de prontidão. E ela ainda se acha culpada de estar ali quietinha lendo um livro. Bate uma culpa danada. Então, desconstruir isso, também conta um volume de informação. Aí vai para a fase nova, que ela já está na menina, ela descansou, aí vem a novidade. Aí essa novidade pode ser um projeto, uma vontade de fazer um curso de dança, de sair para passear. E aí ela vai entendendo que a fase psíquica dela está nesse momento. Quando a lua está cheia, é onde a mulher está plena na sua sexualidade, na sua beleza. E aí o projeto que ela já estava ali implementando em andamento, ela pode botar mais força. E aí depois volta para a lua minguante, que é onde ela vai de novo se recolher. Então, só isso. Tem outras coisas que a gente se aprofunda. Mas inicialmente, olha só de você se conectar com o que está acontecendo na Lua e você saber que isso também reflete em você, você já vai entrar para um estado de conexão com o seu feminino. Deixa eu ver aqui, que eu tenho umas perguntinhas para te fazer. As fases da Lua, você falou os benefícios, né? Que vai trazer a gente fazendo esse ciclo da Lua, que é o início, né? Pelo menos para a gente se conectar com essa mulher que está dentro da gente. Os benefícios, assim, logo de início, que a gente vai começar a sentir quando a gente começa a fazer essa conexão. Sim. O grande benefício, né, de toda essa história, e já que eu falei da palavra história, tá? Uma coisa importante que eu trago aqui, porque dentro da Escola da Mulher tem conhecimento teórico. Tudo tem um embasamento científico. Isso não é místico. Como é que é esse embasamento científico, Ellen? Uma mulher, a mulher sempre ali honrando, eu falo que tem mulheres que foram trazidas aqui como uma missão de trazer esse revelar. Uma mulher chamada Marija Chingutas, arqueóloga, ela começou a achar nos sítios arqueológicos estatuetas de várias mulheres de vários locais do mundo. Então ela começou a se aprofundar nas civilizações. Então aquilo que a gente mais ou menos passa batido na escola, a história do Egito, da Mesopotâmia. Dentro de cada civilização dessa existiam deusas. E essas deusas foram representadas em estátuas. Então ela começou... Então tem um material rico no YouTube da Marija Chingutas. Então nós que temos a mente muito racional e perguntamos, será que isso é verdade? Tá a prova ali. Ela... Tem vários livros fazendo só das deusas. Então, o que acontece? Nós temos algo que é importante ao longo da história da nossa humanidade, um ensinamento que está começando novamente a ficar em evidência, que é o campo fenomenológico, e aí nas constelações a gente entende que o campo traz informações. Nós estamos aqui hoje conversando porque só existe uma tecnologia que descobriram e botaram em prática, que é o Wi-Fi. Pelo Wi-Fi, a gente está em ondas e estamos aqui conversando. Então, na história da humanidade das mulheres, também há um Wi-Fi. E esse Wi-Fi, a maioria de nós, nos desconectamos. E a gente fica perdida, com confusão mental, se sentindo como eu sentia, com um buraco, fazendo essas perguntas. Então, quando eu encontrei essa energia que me conectou, que é a energia do sagrado feminino, eu comecei a entrar no estado de apaziguar o meu coração, apaziguar a minha alma. E isso vai trazendo o maior benefício que a gente vai construindo e vai aprendendo a se enraizar nele, que é o nosso equilíbrio emocional. Então, é aquela história, né? Equilíbrio emocional não tem preço. Verdade, não tem preço mesmo, porque uma mulher desequilibrada, ela vai ser desequilibrada em todos os sentidos da vida, né? Do dia a dia dela, de trabalho, com os filhos, com o marido, e acaba desequilibrando a vida toda. Então, a gente conseguir esse equilíbrio, eu também acho que é fundamental. Você estava falando aí das deusas, essas deusas seriam Artemis, Hera, essas do Egito mesmo, antigo, da Grécia. Sim. Tem essa analogia junto com o sagrado? Então, aqui, ó, eu tenho aqui no meu estante, por acaso está aqui,
o oráculo das deusas. E aí, no oráculo das deusas, a gente lida com um contingente de deusas de várias civilizações. Então, tem essas as mais conhecidas, Afrodite, Artemis, Hera, Ísis, Pachamama, por causa da cultura inca. Mas tem outras que quem desenhou esse oráculo, que é um livro oráculo, que nós nos conectamos com uma frequência, e depois, se você quiser que eu deixe uma mensagem de final com uma carta do oráculo, aqui, ó, só por aqui você vê a quantidade de deusas. Então, a gente tem um aspecto que a gente tem uma música que fala assim: eu sou a deusa de 10 mil nomes, de infinitas possibilidades. Então, quando a mulher entende que essa deusa que a gente canta está dentro da gente, a gente começa a brincar com os nossos papéis. Existe o papel da deusa dona de casa, existe o papel da deusa, que eu até brinco. Eu fiz uma brincadeira chamando deusa faxinar, aquela hora que a gente tem que pegar a faxina, né? Pesado. Isso. Existe a deusa Afrodite, quando você está ali no momento de namoramento. Existe a deusa estudante, quando você vai estudar. Existe a deusa empreendedora. Existe a deusa que exerce qualquer profissão. Mas nós somos múltiplas. A deusa esportista. Uma mulher pode ser uma advogada durante a semana e no final de semana ela pode ser uma aventureira. Então, isso está tudo certo. Mas, se a gente não está isso ancorado dentro da gente, a sociedade que quer nos controlar e nos podar, e às vezes até sem perceber, a nossa família fala: ah, você vai fazer isso mesmo? Isso não é estranho? Mas se eu fosse você, faria isso? É verdade. Você sabe que a maquiagem ajuda muito nesse sentido, né? Quando você quer se mostrar, porque, igual você falou, a gente tem vários deuses dentro da gente. Depende do momento, do dia, de como você está se sentindo, né? E às vezes quando você quer mostrar qual é a deusa que você está vivendo ali naquele momento, ou mesmo não é o que você está vivendo, mas é o que você quer mostrar para a sociedade, inconscientemente, as cores na maquiagem, a forma como a gente se maqueia, ela traz essa deusa para fora. Então, se você quer mostrar uma pessoa mais romântica, mais calma, tem as cores certas para fazer a maquiagem, para que você mostre essa pessoa mais sensível, entendeu? Mais romântica. E quando você quer mostrar uma deusa poderosa, tipo Afrodite, né? Então, e aí um batom vermelho, né? Uma maquiagem mais poderosa, traz para fora essa mulher, né? Mais sensual. Então, a maquiagem também ajuda muito a gente a viver aquela deusa que a gente quer viver no dia a dia, né? Sim. E até mesmo na sua profissão, por exemplo, se você tem um cargo, quer dizer, porque cada um tem a sua personalidade, né? E aí, se você está vivendo, eu sou uma personalidade calma, tranquila, eu não tenho aquela coisa de comando, de ser gerente e tal, mas vamos supor que eu arrume um emprego que eu precise comandar. Dependendo da forma que eu corto meu cabelo, dependendo da maquiagem que eu uso, eu posso transmitir a força que eu preciso dentro do meu emprego. Mas fora dali, eu sou uma pessoa romântica, eu sou uma pessoa calma, não tem nada a ver com o meu emprego. Então, a maquiagem ajuda muito nisso também. Sim, são os arquétipos, a frequência. De modo geral, quando a gente vê em filme, o arquétipo da mulher empresária está sempre de coque, com o cabelo preso, porque traz essa coisa dos homens que têm um cabelo mais curto, então traz. E filme a gente vê muito também rainhas. Toda rainha tem o ombro aqui, ó, tem ombreira, tem coisa grande aqui no ombro. Né? Também traz isso, traz esse poder. Nos anos 80 a gente teve uma moda das ombreiras, se lembra? Usei muito ombreira. Ó, vou trazer aqui algumas deusas, já que a gente falou sobre deusas, elas se apresentaram aqui, que é um aspecto, ó. Essa aqui que é a Lilith. Sim, já ouvi falar da Lilith. Então, essa é a mulher que se veste de vermelhão, põe aquele batom vermelho, salto alto. Bem poderosa, bem sensual. Exatamente. Agora, uma outra deusa, que as deusas são boazinhas, mas elas também são posicionadas. A Afrodite, que é essa que a gente traz, assim, a reflexão Afrodite. Agora, tem outras que a gente entende que não é feio, que faz parte, e que o sagrado feminino também traz, é a gente compreender, ó, o arquétipo, ó,
checkmate, ódio e raiva, como lidar com essas energias que é natural, entendeu? Mas também trazem outras como libera essas energias. Ó, Uzumi, a deusa do riso. Japonesa. Então, esse oráculo, nos círculos de mulheres, uma mulher que quiser se conectar, é uma boa dica, porque traz uma meditação. E como é que usa? No final, eu embaralho, a gente pode tirar uma mensagem, se você sentir, porque dentro do sagrado feminino não tem certo nem errado. A gente usa o que você sentir. Isso já traz uma liberdade, porque o tempo todo tá todo mundo falando pra gente o que fazer, ou a gente tá buscando aprovação. É isso mesmo? E não tem que ser assim, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente está sentindo, claro, sem prejudicar ninguém, né? Não é essa questão. Tem um ensinamento, nem nada e nem ninguém prejudicar, faça o que o seu coração te enviar. Isso. A gente precisa começar a entender aquilo que o coração está pedindo, né? Porque o atropelo da vida, das coisas e do que foi ensinado para a gente desde criança, a gente vai deixando isso atropelar o que a gente sente, né? E não consegue colocar para fora. Então, assim, meu grande aprendizado que eu me formei como consteladora é no final de 2018. Então, já tenho uma caminhada de 20 anos como terapeuta. Há 13 anos no Sagrado Feminino. Quando chegou a oportunidade, que foi o universo que me levou, eu não falei assim, esse ano eu vou fazer isso. Na verdade, eu estava inclinada a fazer um outro estudo que eu trago também, que é da astrologia, mas o universo me levou a fazer as constelações. E para mim foi um presente, porque eu entendi que às vezes muitas mulheres entram dentro de uma vivência que vai trazer harmonização, cura, mas elas estão tão num pacto com as ancestrais dela que elas não conseguem celebrar a vida, porque elas estão vivendo o luto das mulheres do passado. Então a constelação, ela chega para limpar isso, é como limpar todo esse terreno e limpa a frequência para a mulher poder viver o lado dela, realmente da vida dela, de estar aqui, ser protagonista dela. Porque, por exemplo, muitas mulheres que querem se maquiar, né, te procuram, você tem essa experiência imensa, e podem ser que elas se maquiando se sintam desconfortáveis, porque, na verdade, ela tá tão ali amaranhada com as situações das mulheres que passaram que elas não conseguem fazer esse salto para se embelezarem, para celebrar a vida. Então, vem a constelação e limpa isso. Então, hoje, para mim, é uma das técnicas, uma tecnologia preciosa que eu trago para a Escola da Mulher para liberar. Então, a gente trabalha a constelação do ventre, constelações de frequências como luto, aborto, sexualidade, autoestima. Ontem eu trafeguei numa constelação que um aspecto importante para trazer aqui, que nos foi castrado e nos coloca como um sentimento de culpa, ser uma mulher com ambições. Eu acho que justamente porque vem dos nossos antepassados, né? De ser uma mulher que precisa casar, ser mãe, cuidar da casa. Então você não pode ter ambição nenhuma de querer uma outra coisa para sua vida, né? Nem de querer um trabalho, nem de ter um hobby, né? Que seja um hobby de sair para dançar. Você não pode, você tem que honrar o quê? A casa, o marido e os filhos. Então isso já vem realmente de antepassados, né? Da nossa criação, de criação da mãe, da avó e por aí vai. E aí tirar essa conexão, né? Libertar para a gente poder conseguir vivenciar hoje a mulher que existe dentro da gente. E essa descoberta aí da maquiagem, né? Que eu já te contei um pouco da minha história, que eu também todo dia tô olhando pro meu feminino. Eu era barriquinha e você tá me fazendo conhecer na maquiagem. Pois é, tá vendo? E às vezes com pouca coisa, né, a gente consegue realçar a sua própria beleza, porque a gente não quer modificar quem você é. Porque muitas vezes a gente faz uma maquiagem muito exagerada, porque a gente não se conecta com essa pessoa. Então, o importante na hora de fazer uma maquiagem é a gente entender quem é essa mulher. Então, a gente entendendo quem é essa mulher, a gente consegue trazer para fora a beleza que existe dentro de você, sem exagerar e sem tirar fora quem você realmente é. E aí você sentiu isso quando a gente fez um curso de maquiagem?
Você sentiu, a gente só realçou a sua beleza. A gente não precisa mais do que isso para você se sentir uma mulher bonita, uma mulher poderosa, né? E assim, é o grande aprendizado que eu trago disso, que lá atrás eu ouvia muito as mulheres que me iniciaram, as tradições falando que uma mulher, ela só pode iniciar, passar o conhecimento depois, dentro das tradições mais de raízes, não é? Depois que pelo menos ela chega ali nos seus 45, 46, 47 anos, e dentro da ritualística mesmo xamânica, oficialmente depois dos 50. Então, hoje eu entendo, eu estou com 47 anos, então hoje eu entendo que tudo que a gente atravessou faz com que a gente realmente possa ajudar e auxiliar as outras mulheres. Porque eu só me senti à vontade com você porque você tem uma baita bagagem, uma baita experiência. Então, essa ressonância, essa relação de aluna com professora é também importante a gente resgatar, porque daqui a pouquinho aquela aluna vai se tornar, se ela quiser, uma professora. E dentro do Sagrado Feminino a gente fala, uma mulher que se cura as suas gerações e também começa a reverberar em volta dela. Então, nós somos aquele jardim que vai florescendo e multiplicando, e nesse momento a gente está justamente precisando disso, que essas mulheres mergulhem nessa compreensão para se empoderarem e a gente fazer o que a gente chama do grande salto quântico. A gente não está trabalhando só para a gente, não. A gente está trabalhando também para toda uma história de um planeta Terra, de um coletivo. E, então, isso é um propósito muito maior. Então, a gente entra dentro de estar a serviço desse propósito. E entrar com essa leveza, com esse equilíbrio, com a disposição de se maquiar. No dia a dia isso é muito pleno, isso vai nutrindo. Então você começa de um jeitinho, por uma porta, quando você olha para trás você fala, uau, que mulher eu me tornei. E eu vejo isso, né? Eu caminho com isso. Todo dia eu recebo as mensagens das minhas alunas, então é algo que realmente acontece. E acompanha o crescimento delas, né? Acho que independente da idade que a pessoa tá, da fase da vida que ela tá no momento, ela trazendo para fora essa mulher que existe dentro dela e que está presa ali, é igual você falou, você está ajudando, não é só ela, está ajudando todo mundo que está à volta dessa mulher, fazer com que tudo cresça, com que tudo floresça mesmo. Então, para iniciar, as mulheres, as ouvintes da rádio, olhar a lua, espreguiçar e dançar e respirar já é o início dessa base, junto com algo também que daria um outro encontro, que é algo importante, que é a alimentação, Ellen. Ah, sim. Acho que está tudo interligado, né, Dani? A alimentação, a forma como você cuida do seu corpo, né, com exercícios, com leituras, com alimentação, com o cuidado que a gente precisa ter, porque, igual na maquiagem, falo da maquiagem porque é o meu trabalho, né? Tem muita gente que acha que é supérfluo, que é uma coisa que não precisa ser feito. Mas precisa sim, porque automaticamente você está cuidando da pele do seu rosto, né? Sim. Igual você cuida da pele do rosto, igual você cuida internamente, a gente precisa cuidar do rosto também. Eu nunca fui muito ligada, agora que eu tô começando, você sabe disso, a entrar mais em contato com técnicas da maquiagem, né? Mas eu sempre tive cuidado, até porque desde criança eu tive muitas questões de pele, essa coisa de hidratar, passar, fazer a massagem, fazer o rosto, isso eu trago desde a adolescência. Sim. Pois é, isso é muito bom, porque esse ritual já é um ritual feminino, né? É um ritual do sagrado feminino. E aí, né? Igual você falou. As suas ouvintes, né? Você está me vendo aqui. Toda vez que elas estiverem se maquiando, lavando o rosto, elas olham no espelho e pensam: eu me amo, me aceito profundamente. Eu deixo a minha deusa dançar em mim. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é o amor próprio, né? É a gente gostar da gente mesma. E a gente começar a entender o que o nosso corpo quer e o que o nosso corpo precisa. E aí o Sagrado Feminino ajuda também muito nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho da relação sexual que o Sagrado Feminino, o que ele pode trazer de bom para uma mulher? Sim. A ressonância, né? Todo o nosso aprendizado, tá? Para quem nunca ouviu falar essa palavra, a gente está numa era que a gente está indo. E isso não é só do campo terapêutico, não. Isso começou lá atrás com os pensadores filósofos.
que era entender que o ser é tão importante quanto o ter. Porque quando a gente saiu do pensamento do ser e entrou muito forte o pensamento científico cartesiano, a humanidade, como fizesse assim, só olhasse para um lado, para o ter, e se desligasse do ser. Então, o pensamento filosófico do ser, ele foi caminhando e gerou o que a gente conhece hoje como fenomenologia. E falar de fenomenologia traz o aspecto que é justamente esse, ressonância. Então, uma mulher que entra no sagrado feminino, tá? Ela, por ressonância com outras mulheres, com a professora que já está na guiança, ela vai começar a ter liberações no campo da sexualidade dela. E como é que essas liberações? Aí vem do aspecto teórico e do aspecto vivencial. Então, por exemplo, um dos ensinamentos importantes do sagrado feminino é você fazer a seguinte reflexão. Você já parou e já observou a gente chama ione. A sua ione, que é a nossa intimidade mais profunda, que é a vagina. E aí muitas falam, caramba, nunca fiz isso. Você já desenhou? Porque o masculino, o menino, desde pequenininho, desenha com uma facilidade. Aí a menina, o que a menina faz? Desenha também masculino com piu-piu, mas não desenha a menina como é a pepeca que falam, não é? Hoje em dia. Então, ela começa a olhar para a sexualidade dela que vem. Na verdade, a sexualidade é o último estágio. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio vem pela entrada dos sentidos. Se uma pessoa, tanto homem quanto mulher, está com os sentidos bloqueados, ela não vai para os outros estágios. Daí entra a yoga. A yoga libera os sentidos. O olfato, a audição, o paladar, o ver, o sentir. Então, às vezes a pessoa faz aquela rotina de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, e nem percebe que tem uma árvore, uma alameda de árvores do lado dela, os pássaros passando, o amanhecer dos pássaros cantando. Às vezes a pessoa vai para a praia, senta lá, come, conversa e não percebe que existem as ondas no mar, um som. Então, primeiro despertar esses sentidos. Quando você desperta esses sentidos, aí você, de forma plena, você naturalmente se torna o quê? Você se torna sensual. Então, não se trata de sexualidade, se trata de sensualidade. Mas a gente também pode desenvolver isso. Como a gente desenvolve? Pelos sentidos, trabalhando yoga. O yoga, para mim, é a base de tudo. Então, e a dança. Por isso que eu trago a dança terapêutica do ventre, porque mexeu o ventre. Então, a mulher se torna sensual. E essa sensualidade, mulheres, não é uma sensualidade que tem estereótipo. Não é que tem que ter o cabelo X, Y, corpo X, Y. Não, é algo da sua essência. Cada mulher é um aroma. Então, é despertar essa sensualidade. Quando ela está à vontade com os sentidos e com a sensualidade dela, com o corpo dela, naturalmente emerge a manifestação da sexualidade quando ela vai para uma vivência afetiva. E aí também, abrindo aqui, hoje em dia, porque a gente precisa sim falar disso, que cada um tem a sua opção e tá tudo certo. Sim, com certeza. Então, assim, é uma escalada. E na maioria de nós, o que acontece? Nós somos crianças, aí estamos lá brincando, livre, e aí acontece duas coisas. Ou a gente acaba, e infelizmente hoje em dia acontece mais ainda. As crianças que crescem muito castradas, não podem nem brincar, e só tá num joguinho de computador. E as que começam a brincar, mas quando vão para a fase escolar, aquilo é castrado. Aí a criança tem que sentar na cadeira, tem que olhar para frente, não pode conversar, e ela começa o quê? A bloquear os sentidos. Então, aquela exuberância. E aí começa o quê? Várias doenças. Por isso que o grau enorme de depressão está aí, porque vem pelos sentidos. Então, o sagrado feminino, como tem o sagrado masculino, é permissão para sentir, um dos aspectos. E como é que a gente sente? Yoga, dança do ventre, caminhando, contato com o corpo, massagem. A maquiagem também é um contato com o corpo, não é? Então,
Isso tudo vai levando a mulher a naturalmente, é algo natural, não é racional. Então eu vou fazer isso, eu vou ter isso. Não, vai fazendo, vai curtindo a jornada. E aí isso vai acontecendo, né? A ressonância é isso. Vai acontecendo naturalmente. Então, por isso que é importante mulheres que querem se desenvolver estarem com mulheres que já estão num patamar desenvolvidos, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, esse conhecimento da gente estar nesse espaço com mulheres que estão ali trocando, tem o aspecto da vulnerabilidade, não é para a gente ser super mulher, mas para a gente saber que a gente pode ser a nossa potência, o que a gente quer de ambição, mas a gente também pode ser aquele dia que você vai ficar sem fazer o nada, que é o ócio produtivo, que é o ócio que a gente chama... Aqui está com esse tecido vermelho para me lembrar sobre a tenda vermelha. Então, que é a nossa ancestralidade de um espaço de também descansar, de você repousar o seu feminino. Então, você vê que tem tanta informação, e isso é para todas as idades, pelo menos assim, eu sou apaixonada por esses conhecimentos, assim, eu vibro com tudo isso, Ellen. Dani, o nosso tempo já está se esgotando, e aí eu queria que você tirasse, então, uma carta, né? Você sentia. Uma carta. Você, como a deusa linda, representante do programa Beleza Feminina, você vai me dizer se você quer mais para cá, desse lado, mais desse. Esse aqui tá na minha esquerda, esse aqui na minha direita, ou mais no centro? Mais no centro. Mais para cá ou mais para dentro? Você colocou a mão. Tá aí. Olha só, a deusa que veio, que é uma deusa que é poderosa para curar nós. O riso. Que linda! A deusa Uzumi. E essa deusa Uzumi, olha só, é interessante que ela tá com os seios para fora. E ela foi, a história da Uzumi é muito interessante, que é o poder do riso. O riso eleva a frequência, a alegria eleva a frequência. Então, outro exercício é justamente, seja mais leve. Não pense que você está rindo de você, mas sorria para você, não é aquele riso, né? Se por acaso você fez alguma coisa, não se critica, relaxa e ri. E essa deusa, ela tá com seio porque essa mulher plena, ela usa essa sensualidade dela, essa sexualidade dela para poder curar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você estava me ensinando a fazer o tal do contorno, que eu falei, gente, não vai dar certo. Ali eu fiquei rindo, porque é uma forma de você atravessar isso. Não entrar na autocrítica, porque às vezes a mulher entra na autocrítica e se paralisa. Isso não é pra mim, não. Sim, é verdade. Que linda, gostei, adorei. Adorei. Para alegrar aí essa nossa conexão, essa entrevista que eu adorei fazer com você, Ellen. Dani, obrigada, viu? Prazer enorme ter você aqui comigo. Se você quiser deixar seus contatos, seu Instagram, seu e-mail, seu telefone, para quem quiser se conectar mais com você e saber mais a respeito do Sagrado Feminino e até mesmo fazer seu curso. Você vai lançar um curso agora, né? Vamos ter. Fala tudo aí pro pessoal. Mulher. Já tivemos 2 edições, agora a gente vai para a 3ª. E tudo isso que eu falei aqui vai ter lá na prática, são 12 semanas. Então, para quem quiser entrar nessa conexão de compreender, no Instagram é @Dani Pinheiro, Escola da Mulher, no Facebook, Dani Pinheiro, Escola da Mulher, no YouTube também, Dani Pinheiro, Escola da Mulher. Quer deixar telefone, algum outro contato? Posso deixar, sim. Eu estou no Rio de Janeiro, então é 21 97 67 82 131. Isso, ótimo. Então, espero que todas as mulheres que estejam aqui conectadas com a gente hoje no programa Beleza Feminina, né, tenham gostado dessa introdução ao Sagrado Feminino. Igual a Dani falou, é um assunto muito amplo, né? São muitas coisas que a gente precisa entender, compreender, mas a Dani está aí para poder te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Dani, um beijão para você, te agradeço de coração. Gratidão. Eu agradeço também de coração essa conexão. Compartilhar com a gente. Tá bom? Gratidão. Obrigada, Dani. Um beijão para você. Olá, tudo bom? O meu papo hoje vai ser com você que tem dificuldade de escolher uma roupa na hora de sair.
fica com medo de fazer combinações diferentes, não sabe ao certo o que usar para o determinado evento que você vai. Então, vou te falar uma coisa, não precisa ficar muito preocupada, porque para se vestir bem não requer muitas regras, apenas observar alguns pontos que eu vou te falar aqui a princípio quais são. O primeiro deles é ter consciência do seu corpo, saber o que você gosta no seu corpo, os seus pontos fortes, para depois você pensar no que você quer disfarçar, o que você não gosta. Isso já ajuda muito a hora da gente escolher, exatamente para você fazer aquela harmonia de cores. O que você quer valorizar, você vai botar uma cor mais chamativa, vai botar um acessório. Agora, o que você quer disfarçar, tipo assim, quem tem um quadril largo, vai colocar uma cor mais escura na parte de baixo, colocar mais cor na parte de cima para exatamente chamar a atenção. Então, conhecer o seu corpo é fundamental. O segundo ponto é entender a ocasião. Cada tipo de evento pede um tipo de roupa diferente. É claro que existem peças que vão desde o trabalho até o lazer, e isso é o ideal. Em um armário versátil, a gente tem uma peça que passeia por várias ocasiões, combinando com outras peças. Por exemplo, uma calça que você só usa no trabalho, ou uma saia, se você colocar uma blusa mais sofisticada, com um bordado diferente, ou colocar um acessório mais para a noite, você já vai mudar totalmente a cara da peça e poder fazer as combinações. Então é importante que você entenda o dress code do evento que você está indo, para que você obedeça, às vezes até algumas regras, né? Tem alguns eventos que existem algumas regras sim, e aí você vai ficar mais segura com a combinação que você escolher. Outro ponto muito importante, gente, é você definir o seu estilo. Não estou falando daquele estilo base nosso, que é o estilo para a vida, que é a nossa essência. Estou falando do estilo que você quer aparentar naquela ocasião, naquele determinado evento. Eu, por exemplo, eu tenho um estilo base, mas eu posso querer passear pelo romântico, ou quero parecer um pouco mais sexy naquele determinado dia. Então, se eu já tenho isso definido, já me ajuda. Por exemplo, se eu quiser parecer mais romântica, eu vou procurar um vestido de renda, por exemplo, e a partir dali eu vou complementar o meu look, fazer as minhas outras escolhas. Da mesma forma que se eu quiser parecer mais sexy, eu vou pensar em texturas como veludo, cetim, decotes, fendas, e aí escolho um vestido que tenha todos esses elementos e a partir daí eu vou completando o look, né? Aí fica um pouco mais fácil, já dá um pouquinho mais de direção pra gente escolher, fazer as escolhas certas. Outra coisa, gente, que vai muito ao nosso favor é aprender a fazer combinação de cores. Quando você aprende, entende as cores que ficam bem para você, elas podem até te rejuvenescer, elas te valorizam muito mais, disfarçam manchas, olheiras. Então, tenta entender as cores que te favoreçam para poder depois fazer as possíveis variações com as cores que você gosta. O último ponto, que eu acho até que é o mais importante, é imprima a sua personalidade nas suas roupas. A nossa imagem tem tudo a ver com a nossa personalidade, com o nosso estilo. Não adianta você ver um look em uma famosa que ficou lindo numa determinada artista e na hora que você vai vestir não tem nada a ver com você. Ou comprar uma peça muito séria, mais fechada, se você tem um estilo mais despojado. Isso é jogar dinheiro fora e encher o armário de peças que você não vai usar depois porque nunca vai achar que ficaram bem para você. Então, claro que você também pode comprar peças mais ousadas, ousar um pouquinho para sair da sua zona de conforto, até mesmo para você se conhecer e conseguir definir o seu estilo. A moda hoje está muito eclética, inclusiva, então tem muitas marcas e peças para todo tipo de corpo, para valorizar todas as mulheres. Então procure, experimente. E uma coisa muito importante, a principal regra para você estar bonita é você se sentir bonita e segura. Não é verdade? Então experimente, olhe, observe e veja o que ficou bem para você. Se você está seguro, ótimo. Se está se sentindo linda, maravilhosa, excelente. É com essa roupa que você pode sair. Se você quiser bater um papo, tiver dúvidas ou apenas quiser mesmo bater um papo, me manda uma mensagem. Vou ter o maior prazer em conversar com você. Tá bom? Até a próxima. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês nessa semana novamente. Uma semana passa muito rápido, né?
Mas muito bom estar aqui no programa com vocês, do Beleza Feminina, aqui na Rádio Consciência FM. Hoje vamos trazer um tema muito importante e que na realidade é um princípio das artes marciais, um princípio da defesa pessoal. E eu gosto muito de trabalhar com esse princípio porque ele, como o próprio nome diz, é a base de tudo. Então nós precisamos ter uma base fortalecida. Hoje, nós podemos ver que as pessoas estão doentes fisicamente, doentes espiritualmente, e nisso aí está gerando muitos e muitos conflitos. Então podemos ver que isso gera muitos e muitos conflitos. Não existe mais hoje sentar e conversar. É necessário intervenção de ordem jurídica, de ordem policial. É necessária a intervenção desses órgãos até mesmo por questões simples, como por exemplo o relacionamento. Na maioria das vezes o casal hoje em dia, infelizmente, acaba tendo que recorrer a esses órgãos até mesmo para poder resolver questões pessoais deles, né? Temos também tantas e tantas pessoas buscando profissionais da área da psicologia, psicoterapia, psicanálise, e infelizmente temos muitas e muitas pessoas acabam ficando até mesmo viciadas em remédios, né, medicamentos ou outros tipos de vício, buscando assim um mundo paralelo. Mas por que será que acontece tanto isso? Por que será que as pessoas estão tão doentes? Como eu disse, doente tanto espiritualmente quanto fisicamente. Hoje é raro a gente ver, e principalmente nesse período que nós estamos passando agora, né, de pandemia, com o coronavírus aí, com o Covid, né, muitas pessoas aterrorizadas, e às vezes aterrorizada além do vírus, além do medo que pode causar o vírus, elas acabam criando doenças dentro delas mesmas. E aí temos outras doenças, outros sintomas aparecendo nas pessoas. Bem, o que isso tem a ver então com a defesa pessoal? Hoje vou falar a questão da base. Nós sempre aprendemos na defesa pessoal, nas artes marciais, em todas elas você sempre vai ver o professor, o mestre falando da base. Porque base é tudo, gente. Qualquer projeto que você for fazer na sua vida, você precisa ter uma base sólida. Você precisa alicerçar a sua construção com uma base sólida, um alicerce sólido. Então não adianta eu começar, por exemplo, um relacionamento sem eu ter esse relacionamento com uma base sólida. Muitas vezes as pessoas acabam forçando aquele relacionamento ali, que não está bem estruturado, que não tem um início bacana, e aí mais cedo ou mais tarde ele vai desmoronar. Outra questão, como estamos falando, a questão da pandemia hoje, né? Tão difícil para alguns que está sendo superar todas essas dificuldades, não é mesmo? Tantas pessoas tiveram que reformular toda a sua vida. Aqui em casa também, por exemplo, tivemos que reformular completamente nossas vidas, né? As crianças estão estudando em casa, muitas casas, muitos lares, infelizmente, está tendo muito conflito entre os casais, porque tanto o homem quanto a mulher estão dentro de casa o tempo todo, e isso acaba aí gerando um estresse, né, dentro desse convívio. E aí por que a pessoa começa então a sair daquela sintonia, a sair daquele controle que ela está acostumada? Na realidade, ocorre isso na vida dela porque ela não tem uma boa base. Quando você tem uma base bem definida em qualquer área que seja da sua vida, mesmo quando vier as adversidades, você vai se manter firme, você vai se manter resistente. Então, quando eu falo de base, não é apenas a base da defesa pessoal que eu vou demonstrar agora, certo? É a base para a vida, a base nos seus princípios, a base nos seus valores, a sua base familiar, a sua base espiritual. Qual está sendo a sua base? Qual é a base da sua vida? Problemas, né, dificuldades como essa que estamos enfrentando agora por causa da pandemia, da quarentena, nós teremos sempre vai ocorrer dificuldades em nossas vidas. Problemas de relacionamento, né, ou algum outro problema que pode ter ocorrido, um acidente, uma outra doença que não seja o Covid-19, né, sempre é complicado, todo mundo enfrenta uma dificuldade, todo mundo enfrenta uma guerra na sua vida, travando essa guerra com quem quer que seja. Então,
Mokichi Okada fala muito da questão da base. Se nós tivermos uma boa base, todas as dificuldades vão ser mais fáceis de ser transpostas, de você conseguir superar essas dificuldades. Bem, e como na defesa pessoal isso funciona então? Vou demonstrar aqui como que a gente pode sentir, como que eu posso ensinar o meu cérebro a perceber a minha base, certo? Bem, primeiramente, a nossa postura de estudo, a nosso respeito, como já dissemos isso em outros programas. Então, quando eu tenho uma postura natural, eu estou aqui com os meus pés na largura dos meus ombros, certo? Eu gostaria, se você conseguir, puder fazer em casa também, você vai conseguir sentir o que eu estou te falando. A minha base está toda nos meus pés, certo? Se eu tiver alguma coisa aqui, eu consigo escorregar, alguma coisa, eu vou perder a minha base, ok? Então, se eu estou tirando o atrito aqui, o contato do meu pé com o solo, eu perco um pouquinho do meu equilíbrio, eu perco um pouquinho da minha base. Então, se eu movimento aqui, estou com a minha base aqui para mim, só na minha perna direita. Se eu movimentei, estou com a minha base, meu equilíbrio, só na minha perna esquerda, certo? Agora veja bem, fique aí com os seus pés na largura dos ombros, tá? Nem aberto demais, nem juntinho demais. Na largura dos ombros. Um pouquinho, joia. Agora, tenta sentir, fecha os seus olhos e sinta o seu pé tocando no solo. Quais são os pontos que tocam no solo? Você está sentindo os seus dedos tocar no solo? Você está sentindo o seu calcanhar, o dedão, o dedinho? Qual deles? Sente, fecha os olhos e sinta o seu pé tocando no chão. Agora joga um pouquinho o seu peso para frente, ficando com o seu peso todo em cima, na ponta dos pés. Você consegue perceber aqui um desequilíbrio? Olha, qualquer coisa eu caio muito fácil, ó. Tô na pontinha dos pés, ó. Eu caio muito fácil. Agora, se eu baixo um pouquinho a minha base, fazendo uma leve flexão com as pernas, e deixo o meu peso todo em cima do meu calcanhar, fecha os olhos agora e sente. Você firma, você fixa o seu pé no solo. E isso te dá uma estabilidade muito maior. Então, principalmente no judô, né, o pessoal usa muito essa base. Bastante, porque aqui eu tô firme, a minha base é firme. Então, para eu poder levar uma queda, para alguém executar uma queda em mim aqui, levar no solo, vai ser muito mais difícil. Então, se acontecer alguma coisa, uma situação que você vai ter que fazer alguma técnica de defesa pessoal, uma briga, por exemplo, uma discussão, qualquer que seja, nunca jogue o seu peso para frente, nunca faça nesse movimento, porque você está totalmente desequilibrado. Nem abre demais a sua base, os seus pés, nem fecha demais. Então, por exemplo, no ponto de ônibus, tem muita gente que eu vejo lá, às vezes está desse jeito assim, no ponto de ônibus. Se aqui a pessoa passar, você tá com a bolsa, vamos supor, tá com a bolsa no ponto de ônibus, a pessoa passou ali, puxou sua bolsa, aqui você tá sem base nenhuma. Então você, além de levar da pessoa, né, do suspeito ele levar a sua bolsa, os seus pertences, você também provavelmente vai sofrer uma queda, vai cair no chão e vai se machucar, ok? Então, precisou ficar parada ou vai conversar com alguém, qualquer situação que seja, é essa base aqui, uma base firme. Joga seu peso para cima do calcanhar, que fica bem mais fácil, que fica muito mais estável, ok? Então, como a gente estava falando, não só para a defesa pessoal. A base serve para a vida, é um princípio que você pode levar para a sua vida, ok? Tudo que for fazer, qualquer projeto que você for fazer na sua vida, tenha uma base sólida, seja realista. Procure ali o ponto de equilíbrio naquele projeto, onde que você vai se firmar. Mesmo que seja um projeto de relacionamento, às vezes está iniciando ali um relacionamento, inicia esse relacionamento com uma base sólida, que com certeza ele vai durar muito mais. E quando você tem a sua base estruturada, você passa a ter mais realidade. E quando você tem realidade, você encara os seus problemas de uma forma diferente. E assim eles ficam bem mais fáceis de ser superados. Mas esse é um assunto para outra aula. Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre superação de obstáculos, e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso.
Hoje, deixo para vocês aí então o princípio da base. Tem uma base bem equilibrada, bem firmada, tanto na defesa pessoal, na postura do seu corpo, para você se defender, não levar aí uma queda, quanto para a vida, para os seus projetos também. Que eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida em qualquer projeto que seja e vai conseguir se defender, ok? Então, muito obrigada, um abraço a todos e defenda-se! Você ouviu aqui na sua rádio Consciência FM o programa Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. Uma programação feita para mulheres que já passaram dos 40 e que valorizam a sua beleza. Apresentação de Ellen Abraão. Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. O programa mais lindinho da sua rádio Consciência FM.